estamos indo para São Paulo. Nós estamos indo fazer uma visita técnica em uma obra nossa linda, de assinatura do Matheus Fischer, da Aeros Arquitetura. E uma coisa muito especial que nós temos nessa obra são os trilhos nível 0, porque nós temos sistemas de luxo na casa. E como eu sempre digo, em sistemas de luxo a gente tem alguns benefícios a mais, e um deles é a possibilidade de trabalhar com trilho nível 0, onde nós temos um alinhamento de piso interno com piso externo. E para que essa porta ainda tenha vedação contra a chuva, nós precisamos viabilizar toda uma parte de drenos embaixo do trilho, de escoamento ali da água da chuva, e é exatamente isso que nós estamos indo fazer hoje, alinhar com a construtora, fazer as medições desses trilhos, para que nós possamos fabricar, mandar para a construtora chumbar isso na obra. Então, se você quiser ver um pouco mais como que isso acontece na prática, continue acompanhando no vídeo. E aí, meu irmão, como é que você tá? Chique? Peraí, o homem veio pra cá ou foi pro casamento de novo? Casar de novo, não, você tá... Não, ele vem sempre elegante demais, cara. Pessoal, acabamos de chegar aqui na obra e conforme eu falei pra vocês, bastante coisa pra gente alinhar, bastante coisa pra gente ver. E a visita hoje é especialmente para falar sobre os trilhos das nossas linhas de luxo, né? Estamos aqui com o Matheus Fischer da Aeros Arquitetura, autor dessa obra-prima linda, o Hércules que está executando isso aqui com uma maestria de tempo e qualidade impressionante, e o Davi, nosso engenheiro que vocês já conhecem, que está cuidando de todos os bastidores técnicos aqui pra gente. Então hoje a gente está aqui para revisar todo o detalhamento técnico dos trilhos, a gente ver os espaçamentos, orientar aqui o Hércules no sentido dos desníveis necessários, como compatibilizar esses trilhos que são peculiaridades de esquadrias de luxo, diferente das linhas tradicionais que não precisa dessas reuniões específicas para falar só disso. E como o Esdras comentou, é extremamente importante a gente estar presente aqui, nós que desenvolvemos o projeto, porque além da esquadria ser algo peculiar, algo diferenciado, aqui a gente está trabalhando com um forro ripado, onde a gente vai ter que pensar em conjunto com eles na solução dos acabamentos, nas soluções de estéticas, para que a gente consiga entregar não só a excelência no acabamento, mas também deixar tudo de forma harmônica, conforme a gente pensou ali no projeto. Aqui, o que é o primeiro ponto, Matheus? A parte de forro, né? Porque temos algumas opções de você parar o forro na viga ou passar direto. Estava falando da possibilidade de rebaixar a parte externa. Como que ficou definido o forro? Tá, a gente vai rebaixar com drywall ali, para a parte externa, para a parte de chuva externa mesmo, para alinhar com essa viga aqui, porque daí a gente vai passar com o forro. Quando a gente estiver aqui, a gente visualizar como se fosse algo único. Excelente. Então vai esconder a viga, não vai ver. De referência de parede, a gente só vai ter as laterais, então. Exatamente. Perfeito. Aí um ponto que a gente poderia ver, se eu morro o forro interno na viga, e aí depois eu saio com o forro depois da viga, ou se eu consigo ir direto. Se você conseguir facear o forro e encostar na viga, fica mais bonito. Agora vai depender se teria que ficar mais afastado, que nível que vai ficar o forro com relação à viga. Entendi. Então se eu consigo passar direto por baixo dela... Poderia. Ficaria melhor, né? Fica mais bonito, com certeza. Aí o forro passa direto e não morre nela aqui, depois continua pro outro lado. E aí, no caso, a esquadria dele, ele encaixaria... Apoiaria no forro, só que aí o que precisa só verificar? Se você conseguir passar esse forro nivelado, encostado na viga, a gente consegue simplesmente atravessar o forro e parafusar a esquadria na viga. Aí tranquilo. O problema é se, por exemplo, por questão de nível, ficar um palmo afastado da viga ou forro, porque da hora que a gente for atarrachar o parafuso, vai afundar o forro lá pra cima. Tá bem justo, porque a ideia era morrer na viga. Excelente. A gente só passa ali. A espessura dele e encosta. Agora, então, com relação ao início da porta. Para ficar até melhor a referência para o Hércules, se a gente puder trabalhar usando ela a face interna, de dentro para fora, que é inclusive o padrão, vai ficar muito melhor para ele ter referência de chumbar o trilho. Então nós temos aqui os 3 planos de trilho, aqui seria a nossa face interna. Aqui, se você reparar, tá onde está começando o batente de cima da porta, tá vendo? O batente, os trilhos de cima. O espaçamento entre um trilho e outro, você não vai precisar assentar porcelanato. Porque o tamanho do próprio trilho já vai encostar um no outro e já vai dar o espaçamento que precisa, tá vendo? De 51 milímetros praticamente. Então a gente vai usar o próprio trilho de referência. Você só tem então que saber aonde chumbar ele para começar. Porque daí o espaçamento dele já vai bater. Você não vai... Exato, e você não vai precisar ali assentar porcelanato nem pedra no meio do caminho. Agora com relação a desnível. Do jeito que você deixou aqui tá perfeito. A gente tem aqui o que é necessário para
você entrar com todo esse conjunto, né? Tá dando quantos milímetros aí, Davi, no projeto? Arredondando 63. 63 milímetros, 6 centímetros. Seria desde lá de baixo do cano que a gente já vai vir com a saída. O trilho, inclusive, é menos. O trilho dá 4 centímetros. Então, faceou a parede do trilho com o requadro aqui embaixo, o resto já vai bater. Então, é bem tranquilo. Basicamente é isso. E essa linha que a gente está colocando aqui, nunca coloca os contramarcos? É opcional. O contramarco, o que eu costumo dizer? Aonde que ele vai fazer muita diferença, né? Porque às vezes o pessoal pensa que o contramarco ele é só para ajudar o fabricante de esquadrias a instalar mais rápido. Não. De fato, ele agiliza muito a velocidade de instalação. Só que o benefício que a gente traz de vedação para a esquadria, estanqueidade de água, é muito maior, porque ele é uma segunda barreira. Né? A gente tem toda aquela afetação externa da esquadria, depois por dentro a gente tem o contramarco que também vai segurar. Só que isso vai fazer muita diferença nas janelas, porque nas portas eu já tenho todo o escoamento embaixo. E também né? tem um desnível também. Exatamente. Então a água da chuva, a tempestade vai bater na esquadria, vai cair e os trilhos vão fazer o trabalho de escoamento. É diferente do que acontece numa janela, num vidro fixo, onde eu não tenho isso, é só a pingadeira ali embaixo. Tá. Então a água, quando ela procurar algum caminho, eu tenho um contramarco para ajudar mais ainda, entendeu? Perfeito. Parabéns, hein, Hércules? Tá lindo. Estamos com quantos meses de obra? 6 meses. Eu não conheço outra casa desse tamanho. São quantos metros de casa? 505. 505. Eu falei que era 450. 505. Com subsolo, né? 505 com adega, né? Então a gente tá falando de uma casa de mais de 500 metros e com 6 meses de obra. Fora os arrimes, Parabéns. né? A velocidade de construção, é a qualidade do serviço. Exato. Né? O Matheus sabe muito bem, a gente já trabalha junto há alguns anos, né, Matheus? A gente teve uma dor de cabeça, já tivemos muitas de obra. Exatamente. Já tivemos muita dor de cabeça nesse sentido, de pegar uma casa com um requadro ruim. E assim, não adianta nada, né? O cliente contratar a Lumisol, por exemplo, para ter o melhor de esquadrias, o suporte técnico e tudo, mas se a mão de obra da casa não acompanhar isso. É um conjunto. A gente não vai conseguir fazer milagre. Claro que a gente tenta identificar todos os problemas, aí manda os apontamentos para o cliente e tudo mais, só que se a mão de obra não é qualificada, mesmo que a gente aponte os problemas, a mão de obra não vai conseguir corrigir da forma certa, né? Então, tá de parabéns. Vai ficar impecável o acabamento aqui, vai ficar tudo perfeito. Queria mostrar mais um ponto aqui interessante, e de novo, parece que eu fico puxando sardinha pro Hércules aqui, né? Mas conforme você falou, o que é bom tem que ser mostrado. Né? Eu quero mostrar para vocês um contramarco bem chumbado. Quais são as características de um contramarco bem chumbado? Né? Primeiramente, o contramarco ele serve para trazer muito mais estanqueidade, vedação aqui para casa. E ele é esse gabarito, ele serve como referência para fazer aqui os requadros de todas as esquadrias. Isso principalmente nas janelas, isso é muito importante. Porque aqui agora o Hércules já deixou preparadinho só para fazer um novo requadro aqui, para vir com a pingadeira da casa. Se vocês repararem, ele já deixou a cava aqui perfeitamente para essa pingadeira entrar dentro do requadro, aumentando mais ainda essa estanqueidade, essa vedação. E do jeito que está aqui, antes dele sentar a soleira, ele só vai fazer uma impermeabilização rápida e vai assentar a pingadeira em cima e vai ficar perfeitamente vedado esse contramarco. Vocês veem aqui o cuidado para travar as grapas, que são os chumbadores do contramarco, para exatamente ele não entortar, porque se ele estivesse do jeito que ele está aqui, sem travar essas grapas, ia bater, ele ia envergar inteiro, então teve esse cuidado aqui. Então aqui é um exemplo perfeito de como fazer esse trabalho bem feito. Parabéns, Hércules. Parabéns, Hércules.